Fala pessoal, primeiramente uma boa tarde, né? Boa noite ou bom dia, depende aí de qual horário que você está assistindo. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão do poder, né? As relações, né, do desejo do analista e a questão do poder, dessa autoridade, né? Hoje a gente tive um encontro, né, no meu grupo, um grupo que a gente trabalha, o grupo Psicanalizei, né, e hoje tivemos algumas discussões bem interessantes, né, que fomentaram esse debate, né. Antes de iniciar propriamente dito o tema, né, eu peço, assim, esses últimos dias eu tive dengue, então acabei dando uma sumida, né, do YouTube e dos trabalhos também aqui, né, um corpo muito dolorido ainda, então a minha agenda, ficou totalmente alterada por conta disso, né? Mas enfim, né? Agora estou recuperado e hoje assim eu vou trazer um pouco desse tema, né? A gente estava falando sobre a questão do desejo do analista e um trecho do livro do Marco Antônio Coutinho Jorge, onde vai falar assim sobre a questão o Freud e Lacan, volume 3, né? Onde ele vai falar sobre a criação, né, de um estilo e técnica de atendimento, certo? Quando a gente estava falando sobre isso, né, eu acabei remetendo um pouco, né, à questão do desejo do analista, né, esse desejo que surge a partir do movimento, né, do final de análise e da travessia da fantasia, certo? Essa questão, né, remeteu a alguns pontos importantes, né? Eu estava lendo o livro também do Gustavo, o nome dele, e o nome do livro é A Clínica Psicanalista, Palimpsestos, acho que é assim o título, e ele vai falar, né, sobre essa questão, né, do movimento final de análise, onde a gente se depara com a questão do poder, certo? Onde nós não podemos acreditar que temos poderes, que queremos, que precisamos dar algo ao paciente, né? Que precisamos fazer um bem ao paciente. Essa é a grande questão, né? Questionar essa posição de fazer um bem, né? Porque quando a gente pensa no bem, né, a gente vai lá remeter ao Nietzsche, né, na genealogia da moral, a gente pensa em um ideal, né? Um ideal que é dado, né, aquela distinção entre o bem e o mal, né? Tudo que é bem, que é bom, e tudo que é mal, tudo que é negativo, tudo que é ruim, né? E nessa ideia, né, a gente precisa sempre estar buscando o bem no nosso paciente. Isso é um pouco problemático, né? Porque o que é o bem? Essa pergunta talvez aqui seja feita, né? O bem é você retirar o sintoma, né? Vamos partir desse pressuposto. A retirada do sintoma resolve o problema, né? Talvez não. Assim, o sintoma, quando a gente fala em psicanálise, né, o sintoma ele é parte do pressuposto de que é uma verdade do inconsciente, né? Então, quando a gente pensa no sintoma, né, ele não é assim, algo que venha para, vamos colocar assim, atrapalhar diretamente o indivíduo, né? Ele atrapalha, mas a função dele é uma função de verdade, uma função de demonstrar algo, né? E a gente pode pensar nesse aspecto, né? O que por exemplo, está acontecendo na nossa sociedade agora, né? O aumento, né, dos diagnósticos, da sintomatologia, né, da depressão, né, ansiedade, né? São sintomas que vêm sendo tratados, né? E hoje, inclusive, a gente estava falando, né, no grupo, né, sobre a questão da vigorexia, né, que é aquele transtorno onde as pessoas vão querer, né, vão querer deixar o corpo definido, né, deixar o corpo perfeito, né, o corpo do Instagram, né? Então, assim, a sociedade, né, os transtornos que mais têm aparecido, né, são transtornos que estão muito ligados aos aspectos da imagem, né, do narcísico, né? E hoje, né, lendo também um pouco assim do que o Byung-Chul Han, né, vai falar na Sociedade da Transparência, né, é essa sociedade onde tudo perpassa
por um aspecto da performance, né? De demonstrar, de estar a todo momento sendo como se fosse filmado, né? Todo momento você está sendo filmado. E, querendo ou não, é o que acontece, né? São lives, são todos os momentos a gente está sorria, você está sendo filmado, né? E ele faz por exemplo, uma comparação, né, com um tempo anterior, onde, por exemplo, as pessoas elas tinham fotografia, mas a fotografia sempre remetia ao passado, né? Aí você tinha naquela casa da sua avó, né, aquelas imagens, aquelas fotografias, né, antigas, né, até bem interessantes, né? A gente ficava, às vezes, eu particularmente ficava olhando aquelas imagens das pessoas que já, né, morreram. Então, assim, as fotografias tinham um aspecto muito, vamos colocar assim, de rememoração, né? Rememorar, de lembranças. Hoje a gente passa por uma sociedade onde a fotografia, por exemplo, né? A fotografia, diga-se câmeras, filmagens, ela tem muito mais um valor de cultuar, né? Um valor cultual, né? Então, a todo momento eu busco que cultuem a minha imagem, né? E aí, né, como é problemático esses aspectos de cultuar, né, e de performance. Eu preciso aparecer de uma tal forma que minha imagem possa ser cultuada, que minha imagem possa ser amada, né? Então isso tudo, né, nos traz para essa sociedade que o Byung-Chul Han define como uma sociedade da transparência, né? É uma sociedade que não tem nada a esconder, né? Não tem nada a ocultar, né? E esse dia, até falando sobre isso, né, eu estava vendo um vídeo do Paulo Giraldelli, né, onde ele vai falar uma autora que foi aquele livro Pequeno Manual Antirracista, me fugiu aqui o nome dela, mas ela fez, né, está trabalhando numa campanha, né, onde as pessoas, né, que passaram por traumas precisam divulgar, vão ter que, assim, pessoas vão ser buscadas, na verdade, para falar como foi, né, passar, por exemplo, por um abuso sexual, né? Isso numa live, né? Então, assim, a sociedade da transparência, né, ela tira totalmente, né, os nossos véus, né, nossas proteções, vamos dizer assim, e nos coloca numa posição extremamente, posso dizer, desconfortável, porque você contar sobre um abuso, né, para o público, um abuso sexual que você passou, é algo totalmente desconfortável, né? E isso em rede nacional, né, um acesso gigante. Então, assim, como é problemático essa sociedade da transparência? Como a gente pode estar entrando, né, em um estado onde nós vivemos só para performar, vivemos só como só representando, né, papéis, certo? Uma sociedade onde vai dizer também que a gente não se depara, por exemplo, com os negativos, com as proibições, né? A gente só se lida só com a positividade, com tudo posso, certo? Então é isso, pessoal, né? Eu vou dar uma parada aqui. Vocês, né, sabem, sigam a página, curtam se vocês quiserem, comentem também, né? Fiquem à vontade. Eu, né, particularmente, estou aberto também a críticas, né? Se você tiver alguma crítica, se você tiver alguma sugestão, tá? Pode deixar aí nos comentários e vamos continuar com esse papo, né? Ao longo do tempo aí. Tem mais vídeos aí vindo, né? Vou tentar voltar depois desse período mais adoentado as publicações, né? Querendo ou não, entrando na sociedade da performance, né? Querendo ou não, tem isso.